Saudações a todos! Preste bastante atenção nessa dica que eu vou dar hoje. Nós precisamos aprender a ser dinâmicos na nossa oração. E o que eu quero dizer com ser dinâmico na oração? Por exemplo, infelizmente há pessoas que costumam fazer orações muito automáticas. Às vezes elas nem pensam mais no porquê que elas estão proferindo determinada frase, por que elas estão pedindo determinada coisa. Às vezes ela não está nem interessada naquilo. Ela só está falando. E há pessoas que todo santo dia a oração delas é como se fosse apenas a repetição de um padrão. Ela já seguiu até um roteiro e ela vai repetindo isso todo santo dia, ainda que não seja exatamente uma reza, mas é todo dia a mesma coisa. Só que a nossa vida, não são todos os dias iguais ao outro. E mesmo que a agenda do nosso dia, de um dia, seja exatamente igual ao do outro, às vezes o nosso sentimento não é a mesma coisa, às vezes espiritualmente não estamos num dia igual ao outro dia. Às vezes num dia você estava muito bem, no outro dia você pode estar desanimado, desmotivado. Mas a pessoa, apesar dessas variações, ela ainda insiste em orar como se a mesma oração que você fez ontem quando estava tudo bem, você quer fazer a mesma oração hoje quando você não está se sentindo bem. E a pessoa não leva isso para a oração dela, ou seja, a oração dela não se adapta realmente ao que está acontecendo, ao que ela está sentindo, não se adapta a objetivos e intenções reais que essa pessoa tem. Então muitas vezes a pessoa está orando aqui pedindo por uma coisa, mas o coração dela está desejando, está interessado em outra coisa. Se essa outra coisa é boa, não é uma coisa má, por que então ela não leva isso para a oração dela? Porque ela vai orar por questões que às vezes lá no fundo nem são do real interesse dela, mas ela quer manter uma certa formalidade. Então uma coisa interessante para se observar é que cada caso é um caso. Muitas vezes, eu já falei aqui, eu já fiz alguns vídeos anteriormente sobre a distração, falta de concentração. E há muitas vezes pensamentos que sim, eles vêm na nossa mente de forma aleatória na hora de uma oração e não passam de uma distração, que a gente tem que deixar passar o quanto antes e retomar a nossa oração. Porém, nem sempre pensamentos que invadem nossa mente durante o momento de uma oração é algo para a gente ignorar. Muitas vezes eles podem ser indicativos importantes, como estamos naquele momento, coisas que nos preocupam, coisas que até mesmo nos empolgam muito, também deveríamos levar isso em oração. Às vezes, esses pensamentos que vêm durante momentos de uma oração podem ser um indicativo importante de que coisas estão de forma negativa ganhando muito espaço na nossa vida, que nós estamos, de repente, pouco a pouco, mais voltados para coisas do mundo do que realmente para coisas de Deus. Então, às vezes, no momento da oração que era para a pessoa estar buscando a presença de Deus, mas na mente dela ela só está pensando no trabalho dela. Ela está pensando naquela tarefa, naquela atividade que ela tem que fazer naquele dia, ou ela está pensando naquele momento de lazer que ela vai ter no final do dia, ou algo até mesmo que aconteceu no dia anterior e ela gostou muito. E isso está ali no momento em que era para ela estar focada em outra coisa, extremamente importante e elevada, mas aquilo está na mente dela. Talvez seja porque aquelas coisas estão se tornando importantes demais para aquela pessoa. E às vezes essas coisas vêm em nossa mente na hora de uma oração e elas indicam que há muitas coisas que nós estamos permitindo se tornar uma concorrência com Deus. Então, esse tipo de pensamento, quando vem, muitas vezes a gente tem que se perguntar por que eu estou pensando isso neste momento? E às vezes não é só no momento de oração, às vezes você está pensando naquilo o seu dia inteiro, porque aquilo se tornou tão importante para você. Então, como eu disse, tais pensamentos podem ser indicativos.
ou às vezes do que realmente estamos sentindo, de questões de causas que realmente nos interessam, e devemos também pensar se não indicam que outras coisas estão se tornando importantes demais para nós. É para a gente avaliar. Se você, por exemplo, chegar na conclusão de que, poxa, isso me vem à mente várias vezes durante a oração, e tal coisa é porque tal coisa realmente está tomando o lugar de Deus na minha vida, tal coisa está se tornando tão importante que minha atenção, meu foco só vai para isso. Eu não consigo realmente focar em buscar Deus em outras coisas. Ou seja, são coisas que estão sufocando a sua vida espiritual. Então, se você constatar isso, aproveite, ao invés de fingir que isso não aconteceu, que isso não é uma realidade, ore sobre isso. Fale, Senhor Deus, eu desconfio muito ou já estou convencido de que há coisas que estão me afastando, estão desviando minha atenção, estão se tornando importantes, já estão se tornando mais interessantes do que questões espirituais, do que buscar ao Senhor, do que ter a direção de Deus, do que agradar, adorar, louvar ao Senhor. Então, ao invés de ignorar isso, ore por isto, certo? Se você está muito empolgado por uma coisa, aproveite e ore por isso, ao invés de você pensar nisso e deixar de orar. Por que não levar certos objetivos e intenções que você tem para o seu momento de oração? Levar diante de Deus. Senhor Deus, eu tenho tal objetivo na minha vida, isso aqui me interessa muito. Leve isso a Deus em oração. Se for algo bom que aconteceu, agradeça, aproveite para agradecer a Deus. Agora, aproveite também, Senhor Deus, eu tenho determinado objetivo, será que isso aqui é certo ou não? Será que isso aqui é da sua vontade ou não? Então nós temos que aprender a realmente ser dinâmicos na nossa oração. A vida é dinâmica, a vida é algo dinâmico, não é todo dia igual ao outro. Então, expresse com toda sinceridade essas coisas diante de Deus. E um outro ponto é que às vezes você se programou para orar por determinada coisa, mas naquele momento de oração, o próprio Deus às vezes está te fazendo pensar em determinadas coisas, porque Ele quer que você ore por elas. Às vezes você está orando e vem alguém à sua mente, alguém que você conhece. Será que Deus não quer que você ore por aquela pessoa neste momento? Você lembrou de uma situação, será que Deus não está dizendo que é a hora de você orar por aquela situação? Não estou dizendo que sempre é Deus, muitas vezes pode ser mera distração, mera futilidade invadindo a nossa mente. Mas às vezes pode ser algo a mais. Então aqui eu não estou dizendo que distração é bom e sempre é algo sagrado, é sempre uma intervenção divina. Muitas vezes não é. Mas avalie as coisas que vêm na sua mente, não só durante o momento de oração, mas ao longo do seu dia. Coisas que a gente costuma pensar com muita frequência ao longo do nosso dia, indicam muito sobre nós, sobre o que estamos passando, sobre coisas que nos interessam, sobre coisas que nos preocupam muito. Então, não viva uma oração meramente automática e formal. Não faça isso. A oração tem que ser algo dinâmico, que se adapte, à nossa realidade, na nossa vida. É a sua vida que você está levando diante de Deus. É ela que você está submetendo diante de Deus. Então não tente isolar Deus, alienar Deus da sua vida. Primeiro, que Ele sabe de tudo. Mas a questão é que você precisa ter esse espírito de fé e submissão diante do Senhor, de dependência para com Ele. Então fica essa dica para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e deixe comentários se você tiver algo para falar. Comenta aí, que dentro do possível eu vou estar lendo o seu comentário. Deus abençoe você. Até mais.